Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmã Terezinha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães para a senhora. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a vida da senhora e de todas as outras que vão entrando durante o acontecimento da live de hoje. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler então o capítulo 27 do livro de Mateus. Esse capítulo hoje ele nos traz sobre a continuação, da paixão de Cristo. Fala sobre a traição, o julgamento e a crucificação de Jesus. Então eu desejo que o nosso coração e a nossa mente esteja voltada para o estudo dessa manhã. Amém? Então vamos começar. Esse capítulo ele narra os eventos cruciais aqui, que culminam na crucificação de Jesus, tá bom? Show. É isso mesmo. Então vamos lá. Do capítulo 1 até o 10. Ele traz para nós sobre conspiração e remorso de Judas. Então nós vamos ler, do 1 ao 10. Quando diz assim: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então aqui o versículo 1 e 2 mostra que os líderes judeus decidem entregar Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador romano, naquele período ali, buscando uma execução de Jesus. Então os líderes judeus religiosos, eles precisavam entregar Jesus a uma autoridade para que houvesse uma execução, porque eles mesmos não podiam executar, tá? O versículo 3 diz assim: Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. Então aqui Judas, ao ver que Jesus foi condenado, ele sente remorso e devolve as 30 moedas de prata. Mas as moedas são rejeitadas pelos sacerdotes, E é onde ele comete ali um suicídio. Vamos continuar lendo para a gente entender mais. Versículo 6. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre esse assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Então aqui mostra que aquelas moedas, elas foram usadas para comprar o campo do oleiro, cumprindo ali a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, quando diz assim, vamos lá ler, lá no Antigo Testamento. Zacarias profetizando antes de Jesus nascer. Capítulo 11, versículo 12 e 13, quando diz assim,
versículo 11. Zacarias dizendo: portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. A aliança foi desfeita naquele dia. Veja bem, quando nós fazemos a ceia, lembra que nós aprendemos que o sangue é a nova aliança de Deus com o povo? Que assim Jesus disse. Então o sangue é aliança. Então aqui Jeremias diz: portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. A aliança foi desfeita, né? Por conta da traição. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus disse: ponha esse dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Então aqui, esse tesouro que Zacarias diz aqui, está dizendo em relação a Jesus, tá bom? Vamos continuar lendo, porque tem muita coisa para a gente entender dessa parte aqui até o versículo 10, que é do 1 ao 10. Então aqui agora a explicação mais profunda para a gente entender. Os principais sacerdotes, que traz aqui logo nos primeiros versículos, são os líderes religiosos daquela época. É importante que nós tenhamos essa repetição de explicação para que fique bem gravado, bem guardado mesmo no nosso coração, tá bom? Então, os líderes religiosos daquela época eram os principais sacerdotes ditos aqui no início, que era o sumo sacerdote e os seus associados, tá bom? Responsáveis por tomar decisões legais e religiosas. Era isso que eles faziam. Então, em outra parte, quando diz assim, que eles tomaram as moedas, né? Eles tomaram as moedas ali e disseram que aquele dinheiro não poderia ser aceito, porque se tratava de um dinheiro sujo de sangue. Então, olha só. Eles aceitam o dinheiro de volta, mas eles fazem uma observação. Olha como que eles eram. Eles aceitam o dinheiro de volta, mas eles fazem a observação dizendo que esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue. Então aqui, nesse versículo, há uma ironia, não é verdade? Eles não viram problema em pagar alguém para trair Jesus. Na verdade, aquele dinheiro tinha sido deles, né? Porque foi eles que pagou. Então, eles não viram problema em pagar alguém para trair Jesus. Mas agora eles consideram que o dinheiro está contaminado e não pode ser usado nas ofertas sagradas do templo. Então, quando eles se referem assim, porque o dinheiro está sujo de sangue, eles reconhecem que o dinheiro foi usado para causar a morte de um inocente. Ou seja, o valor pago por uma traição que levou à execução de Jesus. Então, o que esse versículo revela? Uma hipocrisia religiosa. Total. Hipocrisia religiosa ali, onde os líderes, eles se preocupam com regras externas e com rituais, mas com justiça, mas não com justiça e nem com misericórdia. Vocês entendem? Quanta hipocrisia! Eles se preocupavam só com regras externas, só com rituais que o povo podia ver. Eles não cuidavam do interior deles. Eles não agiam com justiça e misericórdia perante todo aquele que trazia uma ameaça à vida religiosa deles. Todo aquele que trazia uma ameaça para ocupar o cargo deles, ou, vamos falar nas nossas palavras, tremer a base da estrutura religiosa deles. Então era muito fácil para eles mandar tirar aquela pessoa do caminho deles.
Então eles não agiam com justiça e nem com misericórdia. Eles não hesitavam em condenar um inocente. Então ali eles não hesitam em condenar Jesus, que era inocente, porque a preocupação deles, né, eles se preocupam com a pureza do dinheiro. É isso que eles se preocupavam naquela época, com a pureza do dinheiro. Eles não queriam colocar o dinheiro de volta na caixa das ofertas, porque o dinheiro tinha sido pago para matar um inocente. Vocês estão conseguindo entender? Houve também nessa parte um cumprimento profético na devolução das moedas, que nós lemos lá em Zacarias agora, não é verdade? Quando Deus manda devolver as moedas ao templo. Então a devolução das moedas e o uso delas para comprar o campo do oleiro cumpre a profecia de Zacarias. Quando Zacarias falou, e também é relacionada a Jeremias, como mencionado mais na frente, que a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? Que a gente leu, na verdade, do 9 e o 10, né? Quando diz assim, ó, versículo 9. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e a usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Então aqui nós vimos que duas profecias se cumpriram nesse trecho aqui. A profecia de Zacarias e também a profecia de Jeremias, como está dizendo aqui no versículo 9 e 10, tá bom? O peso da consciência religiosa também se destaca aqui, porque diz assim, mesmo os religiosos reconheciam que o dinheiro estava manchado com sangue inocente. Então isso mostra que mesmo em meio à corrupção moral humana, ainda tinham alguma noção. Eles tinham noção de culpa e de impureza. Eles sabiam o que eles tinham feito o tempo todo. Mas a preocupação com o posicionamento cegava eles. Trazia-lhe uma cegueira espiritual muito grande, tá bom? Então esses versículos, eles nos desafiam a pensar o seguinte: será que estamos mais preocupados com a aparência religiosa do que com a justiça e a verdade? Nós devemos buscar viver o amor do Senhor Jesus. A religiosidade, nós já vimos que ela é uma prisão que não nos leva ao lugar onde nós temos que chegar. Então ali, os líderes não hesitaram em agir de forma injusta por conta da religiosidade. Que isso fique muito bem guardado no nosso coração, tá bom? Eles se preocuparam em manter o ritual limpo do dinheiro, mas para eles, ó, eles não se importavam que o inocente ali estava sendo condenado, tá bom? Deus vê o nosso coração e não o nosso externo. Ele sempre vai analisar o nosso coração, o que nós estamos gerando no nosso coração. Toda palavra, quando nós abrimos a nossa boca para dizer alguma coisa, antes dessa palavra sair, o nosso coração já gerou ela. Por isso que Deus conhece, Ele examina o nosso coração e pede para que nós também façamos essa análise, né? Examine-se o seu coração. É isso que o Senhor nos pede. Amém? Agora aqui, nós vamos ler do 11 ao 26. Porque esse trecho todo, ele traz para nós sobre Jesus diante de Pilatos. Então diz assim, versículo 11. Jesus estava em pé, diante do governador, e este o interrogou, dizendo, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Então aqui nessa parte, Jesus é interrogado por Pilatos, como a gente tem lido. Mas ele permanece em silêncio diante das acusações. Versículo 15.
Em toda a festa de Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido como Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Pilatos sabia. Olha só. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinha inveja dele. Então, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com este homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. E ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica. Versículo 24. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aqui nós vamos entender agora todo o contexto dessa parte. Pilatos oferece libertar Jesus ao invés de Barrabás, certo? Mas o povo escolhe libertar Barrabás ali e pede para crucificar Jesus. Então, no versículo 25 e 26, está bem declarado: a multidão aceita a culpa e Jesus é entregue para ser crucificado após ser açoitado, né? Após ser chicoteado, como está escrito aqui na minha versão, antes de ser crucificado. Então, por que o povo escolheu Barrabás? Para que a gente tenha o conhecimento. Ali houve... Por que o povo escolheu Barrabás? Está escrito, né? Vamos ver sobre a manipulação religiosa. Olha só. No versículo 27, no capítulo 27, no versículo 20, diz assim, ó: os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então aqui, os líderes religiosos, eles instigaram o povo, inflamaram as emoções do povo, né? E depurtaram ali a realidade, distorceram a realidade, né? Para que o povo acreditasse que Jesus representava uma ameaça para o sistema deles, o que era uma grande mentira, mas eles conseguiram fazer isso, tá bom? Então Jesus, eles levaram ali para o povo que Jesus não atendia às expectativas políticas do povo, porque muitos esperavam um Messias guerreiro que libertasse Israel de Roma, né? Nós já vimos isso nos capítulos anteriores, mas Jesus veio como Messias. Ele veio como Messias espiritual, humilde, pacificador,
não é? E Barrabás estava mais próximo da figura de um libertador violento, que é o que o povo queria, um libertador violento. E Barrabás era violento, por isso ele estava preso. Ele já tinha cometido homicídios, roubos, ele lutava, ele feria as pessoas com espada. Então Barrabás estava mais próximo à figura de um libertador, enquanto Jesus pregava o amor aos inimigos. Então foi isso que os líderes fizeram, os líderes religiosos. Eles levaram isso para o povo, que Barrabás tinha mais aparência de ser ali o líder, né, o libertador, do que Jesus. Então o que mostra aqui para nós? A cegueira espiritual e uma dureza de coração. Então a multidão foi cega diante da verdade, não discerniu o justo do injusto. A multidão não foi capaz de discernir. Escolheram um violento ao invés do Salvador, por falta de conhecimento. Foi isso que aconteceu, tá? Houve também aqui, que nós estamos vendo, um cumprimento profético. Em Isaías 53 já previa que o servo sofredor seria rejeitado pelo povo. Isso nós já tínhamos visto em Isaías 53, ó. Isaías 53. Quem tá com a sua Bíblia, pega aí, pra gente grifar. Ó. Vamos testificar. Isaías 53. Ó. Quando diz assim, ó, versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Só que não era. Ele estava levando todas as dores que ele estava sentindo, eram as nossas dores. Ele estava nos livrando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Entende? É isso que traz aqui para nós. Eu gostaria que vocês marcassem em uma folha, para quem está com caneta e papel, para que depois vocês fizessem a leitura do capítulo 53 de Isaías completo, para vocês entenderem, né? Essa parte, elas se juntam. O capítulo 53 de Isaías, ela se une totalmente aqui ao que nós estamos vendo agora, tá bom? É bem longa, então eu gostaria que vocês lessem depois, tá bom? Para vocês buscarem mais conhecimento. Então Jesus precisava ser desprezado e rejeitado entre os homens para cumprir o seu papel como Cordeiro de Deus, aquele que é puro e santo, para que o sangue fosse derramado. Então a reflexão espiritual que nós recebemos aqui é que o povo escolheu Barrabás, o violento. O povo escolheu Barrabás, o violento e culpado. Ele era culpado. Ele sim era culpado por coisas terríveis que ele tinha feito. E rejeitou Jesus, que era justo e inocente. Então isso representa a humanidade em sua essência. Nós preferimos o quê? O que a humanidade prefere? A humanidade prefere soluções humanas, imediatas, ao invés da verdade eterna. O povo até hoje busca soluções imediatas humanas, ao invés de buscarem a verdade eterna em Jesus. Então, a cruz mostra que Jesus tomou o lugar de um culpado para salvar muitos. Jesus tomou o lugar do culpado. Quem é o culpado? Barrabás. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Mas o que aconteceu aqui espiritualmente, nós buscando entendimento? Ele morreu naquele lugar, no lugar do culpado, para salvar muitos. Eu, você, todo o mundo. Tá bom? Barrabás foi solto e Jesus morreu no lugar dele.
Isso é o evangelho em ação, tá? Agora do versículo 27 ao 31, fala sobre zombarias sobre Jesus. Soldados zombaram sobre Jesus. Então, soldados romanos ali, eles trouxeram situações de zombarias ao nosso Jesus, quando diz assim, ó, versículo 27. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Então aqui, os romanos vestem Jesus com uma capa vermelha, como está descrito. Colocam nele uma coroa de espinho, que nós todos sabemos que machuca muito, porque eles não só colocaram, né? A maldade era tanta que eles apertam, né, na cabeça de Jesus. E eles começam a zombar do nosso Jesus, dizendo, chamando ele como Rei dos Judeus. Humilharam, maltrataram Jesus, aquele que deu a vida por todos eles também. Então, aquela cor vermelha, escarlate, né, a cor do pano que envolveram Jesus, cor simbólica da realeza, púrpura, né? Era uma cor associada à realeza, à nobreza, à autoridade imperial do mundo romano e também judaico. Então os soldados, eles zombavam de Jesus, fingindo o quê? O que eles falavam quando eles estavam zombando, né? Eles ajoelharam ali diante de Jesus e fingiam que ele era o rei. Não era essa a maneira que eles estavam zombando? Rei dos judeus, viva o Rei dos judeus, vestindo ele ali com essa cor. Por que eles vestiram Jesus com a capa vermelha? Como para simular um manto real. Então eles estavam zombando ali mesmo, dizendo: salve o Rei dos judeus. É isso que eles diziam num tom de ironia, né? Só que na verdade, veja bem o que eles fizeram. Foi uma ironia profética, não é? Eles zombaram, é verdade, mas eles profetizaram também, sem saber. Aquele que parecia fraco, humilhado e sangrando por conta de toda a maldade que eles tinham feito, era de fato o Rei eterno. Jesus é Rei. E a capa era o símbolo acidental, na verdade profunda. Entendem os fatos, os acontecimentos? Como é bom a gente buscar o conhecimento. Então Jesus é o Rei dos reis. Mas a sua coroa ali naquele momento era de espinhos, certo? E o seu trono, naquela hora, era a cruz. Então a cor do sangue e do sacrifício foi a cor, em algumas traduções está escrito escarlate, né? Também remete ao sangue, ao sofrimento e à expiação. Então isso conecta o Antigo Testamento, onde diz: o sangue dos cordeiros cobria o pecado. O sangue dos cordeiros cobria o pecado. Está lá em Êxodo 12. O vermelho estava presente aonde? No Antigo Testamento? Nas cortinas do tabernáculo. Êxodo capítulo 26. Está lá para vocês lerem. O vermelho estava presente nas cortinas do tabernáculo, apontando para o sacrifício e a presença de Deus. Então a capa vermelha que eles vestiram Jesus também simboliza o peso do pecado que ele estava prestes a carregar como cordeiro imolado por nós.
Então, olha só, no resumo ali da simbologia da capa vermelha, da cor púrpura, o elemento, que é a cor real, a púrpura, significado profundo, que Jesus é rei, mesmo sendo zombado como falso rei. A cor de sangue escarlate representa o sacrifício e redenção através do sangue, do seu sangue. Então, vestes falsas, como eles dizem, né? Foi ali uma ironia profética, eles profetizaram, mesmo zombando. Jesus é rei do universo. O mundo zombou de um rei, ensanguentado e coroado de espinhos, mas ele foi vestido ali, vestiram ele com objetos de desdém, que na verdade ele assumiu o trono, ali o trono do Calvário, e trouxe salvação eterna para nós. Amém? É isso que nos traz aqui, que ali eles fizeram aquele ato de tanta humilhação, mas eles estavam na verdade profetizando sobre tudo isso, sobre todos esses elementos que usaram, a capa vermelha, a coroa de espinho. Amém? Agora nós vamos entrar no versículo 32 até o 44, que vai falar sobre a crucificação de Jesus, tá bom? Ó, diz assim: quando estavam saindo soldados, encontraram um homem chamado Simão na cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Versículo 32 esse, tá? Agora o 33. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Em algumas traduções está escrito vinagre. Deram vinagre para Jesus beber. Vinagre com mel, com fel, para Jesus beber. Mas depois que o povo não quis, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Guardando no sentido de vigiar mesmo ele na cruz, tá? Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho do homem, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel ou não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Aqui, Simão de Cirene não é Simão, discípulo dele, tá? É uma outra pessoa. É um Simão da cidade de Cirene. Mostra que ele é forçado a carregar a cruz junto com Jesus. Então Jesus, ele é crucificado entre 2 ladrões. Existem 3 cruzes ali em pé. Jesus e mais 2 ladrões. Então, Jesus, ele é zombado também. Além de ser zombado pelo povo, ele é zombado pelos líderes religiosos e também por aqueles ladrões que estão ali naquele momento.
né, de calor, de acusação. Todos ali acusam Jesus e zombam dele, porque se ele dizia ser o rei, porque ele não se salvava. Era isso que o povo dizia. Amém? Então vamos continuar aqui. O que aquela placa colocada sobre a cabeça de Jesus, por cima da cabeça de Jesus, significava, né? Eles puseram ali uma placa que estava escrito: esse é Jesus, o rei dos judeus. Então essa placa, ela é chamada de título da cruz. Era comum ali os romanos escreverem o motivo da condenação do criminoso. Então todo criminoso sempre tinha uma placa em cima da cruz escrito, e nessa placa estava escrito o motivo pelo qual eles estavam sendo condenados, tá bom? E eles penduravam ali em cima da cruz. Então nessa plaquinha de Jesus, como está escrito aqui no versículo 37, este é Jesus, o rei dos judeus, tá bom? É isso que eles colocavam na escrita. É isso que eles colocou na de Jesus, tá bom? Que é o que nós estamos buscando conhecimento. Então, como chamada a placa, como ela chamava título da cruz, era isso que eles faziam, entendeu? Eles sempre colocavam por que aquela pessoa estava sendo crucificada, por que ele seria morto. Então, num significado mais profundo, era uma declaração pública. Havia uma declaração pública ali do motivo daquela morte. Pilatos escreveu aquilo como forma de uma humilhação política. Como se ele dissesse assim, ó: olhem o que Roma faz com olha o que Roma faz com os que dizem ser rei. É isso que ele queria dizer lá, no escrito daquela placa. Mas sem saber, ele escreveu a verdade mais profunda da história. Porque Jesus, de fato, Jesus era rei dos judeus. Ele é até hoje o rei de toda a humanidade. Não é verdade? Então, escrito em 3 idiomas, como diz em João, capítulo 19 e 20. João, capítulo 19 e 20. Hebraico para os judeus, latim para os romanos e grego para o mundo, tá bom? Para o mundo helenizado. Isso mostra que a realeza de Jesus, ela foi proclamada ao mundo inteiro, mesmo em meio à zombaria. Mesmo em meio à zombaria, foi proclamado para o mundo inteiro que Jesus ali era rei dos judeus. Amém? Um rei foi coroado ali na cruz. Ele não foi reconhecido com uma coroa de ouro, mas de espinhos. Ele não foi ali entronizado num palácio, mas num madeiro que foi naquela cruz. A placa, a cruz, a coroa ali anunciam um reino eterno, fundado no amor e não na força, porque Jesus se rendeu, ele se entregou voluntariamente. Ele não foi coroado num palácio, num trono de ouro, nada disso. Não foi por força, foi por amor, um amor eterno. A placa dizia que Jesus era rei por zombaria, que vocês nunca se esqueçam disso. Mas Deus a usou como um selo profético. Ela proclamava e para sempre nos ensina: o verdadeiro rei está aqui. E reina onde? Onde o nosso rei reina? É sentado igual eu estou aqui, no baixo? Não. No alto da cruz. Lá no alto da cruz. Amém? Agora do versículo 45 até o 56, nós vamos falar sobre a morte de Jesus, tá bom? Vamos ler então. 45 até o 56. A morte de Jesus. Desculpa. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Quantas horas?
3 horas. O número 3 tem um significado muito importante na Bíblia e na nossa vida também, na nossa caminhada com o Senhor. 3 horas, o céu ficou escuro. Às 3 horas da tarde, que horas? 3 horas da tarde. Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias? Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Versículo 51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Versículo 54. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali olhando de longe eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A morte de Jesus foi um amor que rasgou o céu e a terra. Rasgou o céu, rachou as rochas, tremeu as rochas, partindo elas, como nós lemos aqui. Rasgou a cortina do templo em 2 pedaços, de cima até embaixo. Aqui no versículo 45, traz para nós que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra. Jesus se calou, o céu escureceu, a criação respondeu ao Criador, sendo injustamente crucificado. As trevas não eram só físicas, mas elas também eram espirituais. Era o peso dos nossos pecados sendo colocado sobre ele. O Filho de Deus carregava o peso de toda a humanidade. A luz do mundo estava sendo apagada por amor. Nós precisamos guardar isso com muito amor no nosso coração. Deus meu, por que me desamparastes? Assim Jesus diz em outras traduções. Esse grito parte o coração. Parte o coração. É a única vez nos evangelhos que Jesus não chama Deus de Pai. Na cruz, Jesus se fez maldito por nós. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Jesus ali, ele estava sendo maldito pelo povo, por nós, por amor a nós. Ele foi separado do Pai, para que nós nunca mais fôssemos separados do Pai. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o que Jesus fez por nós? Ele fez tudo isso para que nós nunca mais fôssemos separados do Pai. Por isso que nós não podemos sair da presença do Senhor. Nós não estamos aqui para viver longe de Deus.
Nós não estamos aqui para viver longe das promessas que o Senhor tem na nossa vida. Olha tudo que Jesus fez por nós. Ali Jesus foi abandonado por um instante, para que eu e você fôssemos escolhidos por toda a eternidade. Nós somos escolhidos, nós somos escolhidas por Deus. Jesus nos escolheu, Ele deu a vida dele por nós. Enquanto Jesus clamava por Deus, muitos pensaram que ele chamava por Elias. Mesmo em seus últimos momentos, eles zombavam de Jesus. Mas Jesus não respondia. Ele sabia o propósito dele. Ele não estava ali para se defender. Ele estava ali para nos salvar. Jesus estava ali para nos salvar. Ele não estava ali para se defender. Então, quando diz no versículo 50 que Jesus bradou em alta voz e entregou o seu espírito, né? Ou como diz aqui na minha, Jesus deu um grito muito alto, né? E se entregou, um grito forte e morreu. Esse brado, esse grito não foi de fraqueza, mas foi de vitória. Foi de vitória. Em João, capítulo 19, versículo 30, ele diz assim: está consumado, a dívida foi paga, a justiça satisfeita, o amor venceu. Jesus não teve sua vida tirada, ele a entregou. Entende? Jesus não teve a vida tirada, ele entregou por amor a nós. Por mais difícil que foi, por mais sofrimento que existiu, por mais sofrimento que houve, sofrimento, dor, aflição, maltratos, humilhação, sangue derramado antes da cruz, nas chicoteadas que ele recebeu, sangue derramado na cruz, pela maneira que eles crucificam. Imagina, meu Senhor, é muita dor, é muita dor. Nós não podemos imaginar. Por mais que a gente sente, por mais que o nosso coração dói, não tem como a gente imaginar o tamanho daquela dor que ele passou por nós. Então, eis que o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de alto a baixo. Está escrito. O que acontece aqui? O véu separa o povo da presença de Deus. O véu separava o povo da presença de Deus ali no tabernáculo. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, porque o sumo sacerdote ele era considerado como santo, limpo, preparado para entrar ali depois do véu ali, depois do véu que era uma cortina para entrar ali na presença de Deus. Então esse véu se rasgou com a morte de Jesus, de cima até embaixo. Então, o que significou o véu rasgado aqui? Vocês precisam entender. Deus rasgou de cima a baixo, mostrando que o acesso é a iniciativa dele. A cruz abriu as portas do céu para todos nós. Nós agora temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de um sumo sacerdote mais para nos representar na presença de Deus. Não precisamos mais. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus a hora que a gente desejar. É só nós fazermos uma oração sincera, genuína, nos posicionarmos ali nos pés do Senhor. Ali naquele momento que nós dobramos o nosso joelho e entramos em oração, nós estamos acessando a presença do Pai. É isso que significa que o véu se rasgou. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos acessar a presença do Espírito Santo todo o tempo. Entende? A morte de Jesus abalou o mundo físico e o mundo espiritual também. Túmulos se abriram, não é isso que a palavra de Deus diz? Túmulos se abriram, santos mortos ressuscitaram. É como se o inferno soubesse, a morte não venceu. Uma nova era começou. E começou mesmo.
Porque a partir do momento em que nós não dependemos de um sumo sacerdote para perdoar os nossos pecados e nos levar na presença de Deus, tudo novo se fez. Olha só, naquele tempo, quando uma pessoa pecava, a pessoa precisava procurar um sumo sacerdote, aí o sumo sacerdote ia lá, sacrificava um animal perfeito, né? Um animal, conforme o tamanho do pecado era o tamanho do animal, e o sangue daquele animal era derramado como uma oferta, como um sacrifício, para que os pecados fossem encobertos. Pecados encobertos. Precisava de um sumo sacerdote para que isso acontecesse. O pecado ficava encoberto por um tempo. E aí o que Deus fez? Ele trouxe um único cordeiro perfeito, sem pecado, para que o sangue desse cordeiro fosse derramado, para nos livrar, não cobrir, livrar os nossos pecados, para que a gente seja livre dos pecados. Nós fomos livres dos nossos pecados quando o sangue de Jesus derramou naquela cruz, porque Jesus veio como cordeiro perfeito em sacrifício por nós. E ali ele quebrou, rasgou a cortina. Nós não precisamos mais. Jesus está dizendo, vocês não precisam mais de sacerdotes. Vocês agora têm acesso a mim, à presença do meu Pai. Amém? Entenderam essa parte? Agora, nós vamos ver sobre o sepultamento de Jesus. Outra observação que eu trouxe aqui para vocês é sobre as mulheres que estavam ali, né? Aos pés de Jesus. Lembra? Quantas mulheres tinham lá? 3 mulheres. Ó, o número 3 de novo. 3 mulheres. Olha só. Os soldados, que eram chamados de centurião, né? Que estavam ali vigiando aonde Jesus estava ali para que ninguém roubasse ele. Então, aqueles centuriões, eles reconhecem verdadeiramente que Jesus era filho de Deus, porque eles presenciaram tudo o que aconteceu ali, né? Eles estavam guardando Jesus ali, então eles viram o terremoto e tudo que houve. Então, eles tiveram esse reconhecimento que, na verdade, o que nós aprendemos com isso? A cruz que deveria envergonhar revela a glória do Cordeiro ali, através do reconhecimento deles. E as mulheres que permaneceram ali, que eram 3, testemunharam silenciosas da dor de Jesus e da glória dele. Aquelas mulheres presenciaram tudo isso, a glória de Jesus. Então ali houve um amor verdadeiro delas com Jesus. O amor verdadeiro permanece, mesmo diante da morte. Elas amavam Jesus. Elas ficaram ali até o fim, tá? Esse é o amor que nos alcançou. Na cruz, Jesus não foi derrotado. Ele triunfou com o maior ato de amor da história. Jesus triunfou. Ele sofreu por nós. Ele foi separado para nos unir. A gente não pode esquecer disso. Preciso ficar trazendo para vocês. Ele morreu para nos dar a vida, tá bom? Segundo a lei de Moisés, anota aí se você tá com uma caneta. Em Êxodo 29, de 38 a 41. E em Números também, capítulo 28, versículo 3 e 4, vai falar aqui o sacrifício, para vocês entenderem. O sacrifício diário de cordeiros era feito 2 vezes por dia. Esse sacrifício eu estou trazendo para vocês relacionado ao Antigo Testamento, quando os sacerdotes sacrificavam os animais, tá bom? O sacrifício diário para perdão dos pecados acontecia 2 vezes por dia. Pela manhã, na 3ª hora, que era 9 horas da manhã, e à tarde, que era a 9ª hora, que era às 3 horas da tarde. Então Jesus morreu exatamente na hora em que o cordeiro da tarde era sacrificado no templo. Entende um complemento que eu trouxe para vocês do que eu acabei de dizer? Então isso não foi coincidência, tá? Jesus é o Cordeiro de Deus e a morte dele substitui de uma vez por todas o sacrifício do templo que era feito.
Ele é o cumprimento do sistema sacrificial. E aí desde então não precisou mais de sacrificar animais, tá bom? A hora de oração e clamor em Israel. Então no costume judaico, estou voltando para vocês entenderem que o Espírito Santo pediu para eu voltar para ficar bem gravado para vocês. No costume judaico, a hora nona era também um momento de adoração especial. Anota aí, em Atos capítulo 3, no versículo 1, confirma isso quando Pedro e João sobem ao templo, na hora da adoração, que é a nona hora, às 3 horas da tarde. Então Jesus morreu também, enquanto os muitos oravam, clamando por perdão, paz e libertação. O horário da morte de Jesus, muitos estavam orando, clamando por perdão, tá bom? E por libertação. E Deus estava respondendo com o maior ato de redenção da história, também com um tempo profético. Tudo na cruz foi feito no tempo perfeito de Deus. Anota aí para você ler. Eu vou ler também, mas depois você grifa na sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo no tempo certo morreu pelos ímpios. A hora da morte de Jesus mostra que Deus não age fora do tempo, mas Ele age no Kairos, que é o tempo perfeito dele. Existe um estudo muito profundo sobre os tempos de Deus. Eu vou trazer esse estudo numa terça-feira, nas terças de estudo, e depois eu vou subir no YouTube para que todos depois possam ver. Amém? Kairos é um dos tempos de Deus. Então aqui, Jesus, ele foi um sacrifício, certo? No templo. Jesus morre na mesma hora em que o cordeiro era imolado no altar. A hora da oração. Enquanto o povo orava, Jesus respondia com a salvação. E no tempo profético, mostra que Deus age com precisão divina, tudo no tempo certo. É tudo no tempo de Deus. Às 3 horas da tarde, o céu escureceu, o véu rasgou. Amém? E o cordeiro se tornou ali uma hora. Aquela hora se tornou eterna. Por isso, às 3 horas da tarde é um horário tão forte da gente buscar oração, tá? É um capítulo longo. Eu deixei o estudo todo pronto. E vocês querem que eu divida ele ou eu posso continuar? Nós temos aqui agora para ver a parte do sepultamento de Jesus e a guarda do túmulo dele. Escreve para mim se vocês querem que divide, para que eu saiba o que vocês estão dispostos a continuar ou vocês preferem que continue amanhã. Nós vamos falar sobre o sepultamento de Jesus agora. Vocês podem escrever? Amém. Então vamos continuar. Vamos continuar então. Amém. Vamos falar sobre o sepultamento de Jesus agora. Já era quase noite. Versículo 57. Quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. José de Arimateia, para vocês saberem, ele era um homem rico da cidade de Arimateia, né? E ele também era conhecido como discípulo de Jesus. Os outros evangelhos, evangelho de Marcos, Lucas de Marcos e Lucas, traz assim para nós
que cita ele como sendo também membro do Sinédrio, homem justo e piedoso. Ele esperava o reino de Deus, né? E em Lucas capítulo 23 diz, mas não havia concordado com a condenação de Jesus. Ele não havia concordado com a condenação de Jesus, tá bom? Por que que ele quis enterrar Jesus? Ele teve coragem ali, diante da oposição. Então, ele quis enterrar Jesus para mostrar que ele era um discípulo verdadeiro. Que um discípulo verdadeiro não esconde, não se esconde quando é mais difícil de segui-lo. Então, um discípulo verdadeiro, ele não se esconde no momento mais difícil de seguir Jesus. Então, ele se expôs publicamente como membro do Sinédrio. Isso era arriscado para ele, politicamente e religiosamente também. Mas ele decidiu honrar Jesus, mesmo quando todos já haviam abandonado ele. Tá bom? Cumprimento da profecia que nós vimos, como diz em Isaías 53, o versículo 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte. Jesus morreu entre os criminosos, mas foi colocado no túmulo de um rico, José de Arimateia. Então José, sem saber, estava cumprindo uma profecia messiânica com o seu próprio túmulo. Ali houve amor e honra ao corpo de Cristo. Então, na tradição judaica, o sepultamento era um ato de misericórdia e dignidade. José não queria que o corpo de Jesus fosse jogado como o de um criminoso qualquer. Ele oferece o seu próprio túmulo novo. A Bíblia diz que ele tinha acabado de cavar esse túmulo. Ele tinha acabado de escavar na rocha. Então, isso representava algo caro e reservado para uma família. Então, ele tinha escavado esse túmulo na rocha para reservar para a família dele. E ali ele colocou Jesus. Então, foi um gesto de honra suprema dele para com Jesus. Entregar o que era seu, de mais precioso, para aquele que lhe deu a vida eterna. Tá bom? Então, José de Arimateia, ele teve coragem quando ele assumiu a fé, mesmo diante de um risco. Ele fez ali ele cumpriu uma profecia sem saber. E teve amor e honra. Ele tratou o corpo de Jesus com amor, com dignidade. E ele teve o quê? O que ele fez ali? Ele trouxe esperança, né? Ele cria no reino de Deus e no valor eterno de Jesus uma esperança de que atitude de amor e honra, aquele que morreu inocente, não teve culpa. Então, enquanto muitos discípulos fugiram da presença, José apareceu. Os discípulos, eles fugiram por medo, né? Eles tiveram medo de também serem pegos e mortos, mas José apareceu. Então, muitas vezes, os verdadeiros discípulos se revelam não no palco, mas no sepulcro, tá bom? É no sepulcro que eles vão aparecer. Agora aqui, do versículo 62 agora, até o 66, traz assim para nós, a guarda do túmulo. Quando diz assim: no dia seguinte, isso é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo, o melhor que puderem.
Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Aqui traz para nós que os líderes judeus procuraram Pilatos de novo. É isso que nós vimos. Solicitando para que Pilatos reforçasse ali o cuidado da entrada daquele túmulo, para que os discípulos de Jesus não roubassem o corpo. Por quê? Eles pensavam assim: se o corpo sumir, os discípulos podem inventar a história que Jesus ressuscitou, por isso o corpo não está lá mais. E aí essa mentira, né, na cabeça deles. E essa mentira seria pior do que a primeira, porque aí o povo ia lá, não ia ver o corpo, e cadê o corpo? Né? Então reforçaram ali a porta. E o que significa esse selo? O selo na pedra do túmulo de Jesus, como está escrito aqui no versículo 66. No contexto romano, selar uma pedra não era colocar cera ou cola, não era isso. Era um ato legal e oficial. Então, um cordão era esticado ali na entrada da tumba, nas extremidades. Então, de ponta a ponta ali era aplicado, né, aquele barro com o selo imperial romano. Então, existia uma fita e em cada ponta da fita existia um selo ali que era aplicado com barro ou cera, para colar as duas pontinhas só. Que era isso que simbolizava ali o selo imperial romano. Então isso indicava o quê? Ninguém pode abrir essa tumba sem autorização de Roma. Ninguém podia abrir. Romper o selo era um crime grave contra o império, tá bom? Era punido com morte quem rompesse um selo desse. Então o selo foi colocado por medo dos discípulos roubarem o corpo, como os líderes disseram lá para Pilatos, né, para que fossem guardados. Então eles temiam mais a ressurreição do que creram nos sinais. Essa era uma verdade, eles temiam ali uma ressurreição. Então, o símbolo no profundo. O selo representa o poder máximo humano. O selo representa o poder máximo humano em Roma, tentando impedir os planos de Deus. Mas na manhã do terceiro dia, o selo foi quebrado, a pedra foi removida e a morte foi vencida. Glórias a Jesus. Nenhuma autoridade da terra pode impedir o que Deus determinou. Nenhuma autoridade na terra pode impedir os planos de Deus quando Ele decide que os planos dele vai acontecer. Então Deus não apenas venceu o túmulo, Ele quebrou um selo oficial para mostrar que a ressurreição não é ilegal, ela é soberana, porque é Ele quem faz. É o Senhor Deus quem determina. Então o selo romano significava um poder humano tentando conter o poder divino. Jamais. Nada contém o poder divino. A guarda ali armada, que a guarda armada estava representando? Um medo religioso, né? Tentando controlar ali a fé. Né? Eles tinham medo, eles queriam controlar, mas aqui prova que o humano não tem controle de nada. Nós não temos controle de nada, nós não temos controle da nossa vida. Nós não conseguimos controlar nada, por isso é tão importante nós sempre entregarmos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, tá bom? A ressurreição ali trouxe um significado da soberania de Deus, quebrando selos, pedras e medos, tá bom? Nenhuma barreira pode conter um propósito eterno. Nenhuma barreira pode conter. Por isso é tão importante que nós temos buscado conhecimento e aprendido que tudo que nos traz medo, nós devemos entregar ao Senhor. Nós devemos orar e sempre dizer: Pai, eu entrego ao Senhor todos os meus medos. Eu entrego ao Senhor as minhas aflições, as minhas dores. Eu entrego ao Senhor tudo que me aflige. Eu entrego ao Senhor a minha dificuldade financeira. Eu não estou conseguindo levar
Eu reconheço que sou fraca, que eu preciso que o Senhor me conduza. Eu preciso aprender a entregar ao Senhor para que o Senhor controle a minha vida, porque só o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor é Deus. É dessa forma que nós temos que nos posicionar diante do Senhor, porque Ele nos ama de uma forma sem limite. Sem limite. Jesus passou por toda dor, por todo sofrimento, para que nós pudéssemos ter esse acesso livre ao Pai, hora que a gente tiver vontade. Isso é tão bom, é tão glorioso, é tão poderoso. Quando nós entendemos isso, isso muda totalmente a nossa vida, muda a nossa história, nos levanta dentro da nossa casa, nos levanta primeiro na presença do Senhor, depois nos levanta como mulher de Deus, com posicionamento na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Amém? As lições mais profundas desse capítulo de hoje traz sobre a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal ali, quando Pilatos tenta se isentar da culpa, né? Ele tenta se isentar da culpa ali lavando as mãos, porque lavar as mãos naquela época era um ato que eles faziam como dizendo: estou lavando as minhas mãos estão limpas desse pecado que está acontecendo. As minhas mãos estão limpas diante desse julgamento de um inocente. Então, Pilatos tenta se isentar da culpa, mas a sua decisão influencia diretamente ali na crucificação de Jesus. Então isso nos traz que as nossas escolhas, elas têm consequência. Por isso é tão importante que a gente tenha muito cuidado com o que a gente escolhe, tá? Nós vimos também o arrependimento e o desespero. Judas sente remorso, mas ele não busca o perdão divino. Isso leva ele ao desespero. Então o verdadeiro arrependimento, ele nos leva a Deus. O verdadeiro arrependimento nos leva até Deus. Viver em remorso significa que você não se arrependeu diante de Deus dos seus pecados, dos seus erros. Faça essa reflexão sobre a sua vida. Nós vimos sobre o sacrifício supremo que Jesus suporta humilhações, sofrimento, cumprindo sua missão redentora com obediência e muito amor por cada um de nós. O reconhecimento da verdade nós também vimos aqui nesse capítulo, né, quando o centurião romano, ao testemunhar ali os eventos sobrenaturais, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E o cumprimento das profecias. Os eventos descritos cumprem diversas profecias do Antigo Testamento, confirmando aqui a identidade messiânica do nosso Jesus. Esse capítulo, ele nos confronta de verdade com a profundidade do amor de Deus. É um confronto para a nossa vida, desse amor de Deus para nós, que entregou o seu Filho para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Somos desafiados a refletir sobre a nossa resposta a esse amor. Como nós estamos respondendo a esse amor? Reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor? Nós estamos buscando viver de acordo com os ensinamentos que Ele veio para trazer? Então, que nós possamos meditar nesse capítulo, renovar o nosso compromisso com Cristo todos os dias e viver uma fé autêntica e transformadora. É isso que nós estamos buscando aqui. Conhecimento na palavra, para que através da palavra nós não sejamos mais enganados. Esse amor que o Senhor Jesus foi capaz de entregar por nós, nós precisamos valorizar todos os dias da nossa vida, através do nosso comportamento, das palavras, através da nossa oração, através do servir ao próximo. Ele se entregou voluntariamente, é verdade, mas ele sentiu todas as dores humanas, toda a dor que um corpo físico pode sentir. Jesus sentiu, porque ali ele estava carregando o peso dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, do pecado da minha família, do pecado da sua família. Estava o peso
estava sobre ele. E ele precisou sentir como um humano todas as dores. Então nós precisamos nos posicionar como filhas de Deus, como filhos de Deus, e honrar o que Jesus fez por nós, de verdade mesmo. Não fique esperando nenhum posicionamento. Jesus não buscou palco. Jesus não buscou em nenhum momento palácios, tronos, não. Ele só queria levar o amor entre as pessoas. Ele só queria derramar o amor sobre as pessoas. E a religiosidade cega crucificou ele. A religiosidade cega que brigava por poder crucificou ele. Não conseguiu entender o que ele veio fazer para a nossa vida. Amém? Amanhã nós vamos ler o último capítulo do livro de Mateus, para a gente terminar o livro de Mateus, que é o primeiro livro. E depois a gente entra no livro de Marcos para dar continuidade aos estudos. Então eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus, que você esteja sendo muito edificado a cada estudo, a cada capítulo, porque é isso que o Senhor está fazendo, é isso que Jesus tem feito. A presença do Santo Espírito de Deus é grandiosa sobre a vida de todas nós, todos os dias aqui, todas as manhãs. Ele tem trazido de uma forma cheia de amor e muita misericórdia para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento de tudo que Ele precisa que a gente faça, para que os planos dele cheguem na tua vida, na minha vida, de uma forma sobrenatural. As pessoas te olharão e terão que dizer: foi Deus que fez. Não tem como isso acontecer por meios humanos. E é isso que o Senhor quer fazer. Através do seu posicionamento, através do seu conhecimento que você vai levar para as pessoas sobre o amor de Jesus, é isso que Ele vai fazer. Ele vai transbordar o amor dele, os planos dele na sua vida. Amém? Vamos orar? Aqui nós vimos que as pessoas que a gente nem sabe que está nos observando, as pessoas que a gente nem sabe que nos admira ou que torce pelo nosso bem. Tem muitas pessoas que torcem pelo seu bem, sabia? E você nem sabe. São essas pessoas que vão estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Assim como José honrou Jesus na hora da morte. Honrou o corpo de Jesus e levou para ele um enterro digno de honra. Tem muitas pessoas à sua volta que você nem imagina, que são as pessoas que mais vão estar do seu lado na hora que você estiver passando por um deserto. Não se esqueça disso. Às vezes nós confiamos em pessoas que estão tão próximas e essas pessoas não honrarão a nossa vida no momento de dificuldade. Então, que o nosso coração esteja tão ligado a Jesus, que nós sejamos capazes de reconhecer essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça em sinal de reverência. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora e agradeço pela presença gloriosa do seu Santo Espírito nessa manhã. Pai, nós entendemos que tudo que o Senhor fez fazia parte dos seus planos para que Jesus levasse naquela cruz o peso dos nossos pecados, das nossas culpas, dos nossos erros, fazendo ali, Senhor, naquele momento, o véu do tabernáculo se rasgar, trazendo para nós, nos tempos de agora, o acesso direto ao Senhor, nos trazendo conhecimento que as nossas orações
elas chegam direto ao Senhor quando feitas com amor, em verdade, de forma genuína. Sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor entende as nossas orações, mesmo quando dizemos palavras simples do nosso jeito, palavras que o nosso coração sabe expressar diante da sua presença. Sabemos que o Teu Espírito Santo é capaz de levar os nossos gemidos mais inexprimíveis até o Senhor em forma de oração, para que ela chegue, Senhor, até o Seu trono, até o Seu reino. Misericórdia de nós, Senhor, é o que pedimos. Segura nas nossas mãos, em nome de Jesus. Conduz cada um de nós nos caminhos certos, junto do Senhor. Que a nossa caminhada seja sempre firmada com o nosso foco a Jesus. Que as nossas ações, que as nossas atitudes, que o nosso coração represente a imagem de Jesus em tudo que fizermos e falarmos. É esse o desejo do nosso coração. Que a nossa alma entenda que ela deve se calar, que o nosso espírito é quem comanda todas as coisas na nossa vida, porque é o nosso espírito que se conecta com o Senhor todos os dias quando oramos, quando louvamos, quando adoramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a viver mais próximo da sua presença. Ensina-nos a caminharmos e termos uma vida mais profunda de oração e jejum, para que nós possamos buscar vivermos longe do pecado, vivermos em santidade. Pai, afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. Derrama sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, o Teu amor, a Tua paz, o fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas e filhos que estão aqui agora, meu Pai, nessa hora, ouvindo da palavra do Senhor, com o coração rendido, a buscar mais do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, protege a nossa vida, protege a nossa casa, a nossa família. Dai-nos, Senhor, todas as estratégias em meio aos desertos. Traga a cada um de nós estratégias em tempos difíceis, para que nós possamos sair deles o quanto antes. Aí nós estaremos vendo, Pai, o Teu amor, a Tua glória. Obrigada, Jesus. Sabemos que é o Senhor que faz todas as coisas, nós não temos capacidade de fazer nada sozinho. Reconhecemos que somos humildes e frágeis, que nós precisamos de todo o direcionamento do Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece quando nós estamos nos sentindo fracos. É o Senhor que nos dá a visão quando os nossos olhos parecem não enxergar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, de uma forma simples e clara, para que nós possamos entender e reconhecer a sua voz, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nesse dia de hoje, meu Pai, tão especial, onde nós entendemos e tivemos o conhecimento da crucificação do Seu Filho Jesus Cristo, o nosso coração esteja sendo alterado, modificado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos. Forja o nosso coração, Senhor, cada dia mais, para que o nosso coração cada dia mais seja semelhante ao coração de Cristo, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui. Consagro ao Senhor esse ministério e declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será dada ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito.
Obrigada por cada uma de vocês. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada por vocês permitirem tudo que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada uma de vocês. Sim, irmã Estela, está nos planos do Espírito Santo que nós façamos a leitura de todos os salmos, depois que nós terminarmos o estudo completo do Novo Testamento. Amém? Nós vamos ter o conhecimento profundo da palavra de Jesus, da passagem dele aqui. Depois nós vamos sim estudar os salmos, tá bom? Um a um, em nome do Senhor Jesus. Hoje é Dia das Mães. Eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui presentes. Que o Senhor Jesus possa derramar sobre a sua vida uma porção dobrada do amor dele, da paz, da visão, dos olhos espirituais em direção a Jesus, a conduzir todo aquele que ele trouxer para nós, todo aquele que o Senhor Jesus trouxer até você. Lembre-se, é ele que você está servindo. Amém? Deus abençoe vocês, tenham um dia lindo, tenham um dia abençoado, junto das pessoas que vocês amam. Amém? E lembrem-se com muito amor, não vale a pena carregar ofensa nenhuma de ninguém, tá bom? Jesus já fez isso por nós. Nós precisamos só viver em paz e derramar e transbordar o amor dele entre aqueles que fazem parte do nosso convívio. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe o dia de vocês. Feliz Dia das Mães. Até amanhã. Tchau.